Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus esteja realmente com você, meu amado, minha amada, é o que eu desejo. Eu desejo realmente que a paz do Senhor Jesus, Ele que é o príncipe da paz, Ele que é o leão de Judá, Ele que é a rosa de Saron, que a paz do Senhor esteja com você, na sua casa e na sua família. Meu amado irmão, minha amada irmã, vamos retomar agora ao nosso estudo bíblico a respeito dos 10 mandamentos da lei de Deus, né? Êxodo capítulo 20. Deus, o Senhor Deus, deu a Moisés, a Moshe, no cume do Monte Sinai, no alto do Monte Sinai, o decálogo, deca, 10. Logos, palavra, decálogo, as 10 palavras, os 10 mandamentos, que o próprio Deus escreveu com seu dedo naquelas pedras. Diz a palavra de Deus que Moisés subiu o cume do Monte Sinai para estar com o Senhor e durante 40 dias e 40 noites ele esteve na presença do Deus de Israel. Josué ficou no meio da montanha, não foi permitido a Josué, servo de Moisés, subir até o monte, até o cume do monte, somente Moisés subiu. E o povo ficou embaixo, ficou na planície, todo aquele povo de Israel que tinha acabado de sair da terra do Egito. Então Moisés subiu e Deus falou com Moisés, o seu servo, e deu a ele os 10 mandamentos que o próprio Deus escreveu com o seu dedo nas pedras. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Lembrando que nós estamos estudando Êxodo capítulo 20, versículo 3. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Deus, ele exige exclusividade de adoração. Por isso que a idolatria é tão detestável aos olhos de Deus. Porque o que é idolatria? Colocar algo ou alguém no lugar que pertence única e exclusivamente a Deus. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. A proibição da idolatria. A proibição de fabricar objetos, imagens, esculturas, e colocar esses objetos no lugar de Deus e adorar esses objetos no lugar de Deus. É claro que apenas ter uma representação de Jesus, de Maria, de um anjo ou de um santo, apenas uma representação para nos lembrar essa pessoa que nos ensina muito, sobretudo os santos. O nosso Salvador nem se fala, é claro, ele é o exemplo máximo. Mas os santos, por exemplo, alguém tem um carinho por um determinado servo de Deus, um santo, uma chamada santo ou santa, e tem lá uma imagem, ou tem lá uma pintura. O simples fato de ter uma imagem, uma pintura, uma escultura ou um quadro, não significa idolatria. Idolatria é começar a falar com aquele objeto, como se aquele objeto pudesse ouvir, como se aquele objeto pudesse falar, como se aquele objeto pudesse ver, como se aquele objeto tivesse algum poder sobrenatural que não tem. Não tem. Então isso é idolatria. Por isso que Deus condena a idolatria. Terceiro mandamento da lei de Deus, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Qual o nome de Deus? Yahvé, traduzido, Jeová. O quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Shabat, a lei da antiga aliança. Para nós cristãos, nós não seguimos mais o sábado, mas seguimos o domingo. Lembram de Atos capítulo 20, versículo 7, quando Paulo estava pregando e um moço caiu do primeiro andar, durante a pregação ficou cansado, caiu, dormiu, cochilou, caiu, morreu. Paulo desceu e ressuscitou aquele jovem que havia morrido. Isso está em Atos capítulo 20, versículo 7. Foi no primeiro dia da semana que eles estavam reunidos ao partir o pão, para partir o pão, ou seja, a ceia, a Eucaristia. Então, para nós cristãos, o domingo suplantou o sábado, embora que nós também respeitamos o sábado. Este é o quarto mandamento. O quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe. O que é honrar? Colocar no lugar de honra, de destaque, elogiar, falar bem. Isso é honrar, não desprezar. O sexto mandamento, não matarás. Não matar. Irmão, nós podemos matar de várias maneiras, com palavras, com atitudes.
Então, não matar ninguém. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, diz a palavra de Deus, olha bem, Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21, diz a palavra: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Isso está em Provérbios 18, versículo 21. Ou seja, a morte e a vida estão no poder da língua. O que você fala, você determina na vida da pessoa. Então, não matar não significa não matar fisicamente. É claro, também fisicamente. Mas não matar significa não destruir a pessoa com palavra, com atitude, com arrogância, com brincadeiras. Também é uma maneira terrível de matar alguém. Então, que o Senhor nos abençoe e vivamos realmente a santa palavra de Deus, obedecendo os mandamentos que Deus deu a Moisés, ao povo de Israel e a nós, o povo da nova aliança, o povo cristão. Um breve intervalo, amados, e voltaremos com a palavra do Evangelho, o Evangelho de hoje, o Evangelho do dia. É claro que você pode acompanhar também na sua Bíblia. Voltaremos. Olá, meu amado, minha amada. Vamos agora para a palavra do Evangelho de hoje, não é? Palavra maravilhosa do Santo Evangelho. Está em São Lucas, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 9. São Lucas, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 9. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Permanecei na mesma cidade, comendo e bebendo, do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Palavra da salvação. Meu amado irmão, minha amada irmã, essa palavra é maravilhosa, é o envio. Jesus está enviando os seus discípulos. Depois, diz a palavra de Deus, que Jesus... É claro que Jesus está sempre enviando, renovando o envio dos seus discípulos para a salvação do mundo, para a salvação das pessoas. Designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade. Antes de Jesus chegar numa cidade, numa aldeia, 2 discípulos já iam antes para preparar o coração das pessoas, a casa onde o Senhor ficaria hospedado. É interessante, 2 a 2. Por que 2 a 2, irmãos? Porque se um desanima, o outro está do lado para levantar. Se um deles não está passando por uma tribulação ou uma perseguição, lá está o outro para encorajá-lo, para motivá-lo, para animá-lo a continuar a missão. Mas Jesus fez uma advertência. A seara é grande, a messe é grande. A seara do Senhor, a messe do Senhor, a plantação do Senhor é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Devemos orar, pedir ao Senhor que Ele envie mais trabalhadores para a sua messe, para a sua seara. Ministros do Evangelho, homens e mulheres para a oração, homens e mulheres para serem ministros, ministras de Deus. Porque na igreja do Senhor não deve haver exclusivismo, de maneira alguma. A igreja deve ser inclusiva. Incluir, não excluir, não colocar para fora, mas para dentro. A igreja é o hospital de Deus, é o hospital de campanha, de guerra. O que é o hospital de campanha? No momento da guerra, no período da guerra, se criava aquele hospital
era de campanha, era armada ali as tendas, eram armadas as tendas para atender, para salvar. A igreja tem que ser um hospital de campanha. Por quê? Nós estamos em plena guerra, constantemente. Paulo diz em Efésios 6 que nós estamos numa luta ferrenha contra os espíritos malignos, contra as potestades, contra esses príncipes deste mundo tenebroso espalhados nos ares. Então estamos em guerra. A nossa vida é uma guerra constante. E o Senhor Jesus continua: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Este envio não foi apenas para os 70 no tempo de Cristo. Esse envio é para mim também, para você. E muitas vezes nós temos que enfrentar situações terríveis, situações dolorosas, situações de incompreensão, de perseguição, de zombaria. Por isso que Jesus diz, olha, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Pessoas que se levantam de uma maneira arrogante, querendo que o evangelho seja sufocado. Mas o evangelho não pode ser sufocado, porque o evangelho é a força de Deus para a salvação do mundo. Diz a palavra, não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. Ou seja, não se preocupar demasiadamente, porque a providência de Deus não falha, irmãos. Quando você se propõe a servir o Senhor, a seguir o Senhor, a fazer a obra do Senhor, Deus não vai permitir que nada falte. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, diz o Salmo 22, 23. Portanto, meu amado, minha amada no Senhor, entre para o serviço do Senhor, mesmo no meio de lobos. Talvez onde você trabalha, você se sinta assim, no meio de lobos. Porque pessoas que não compreendem a sua fé, pessoas que não aceitam a sua fé, pessoas que zombam da sua fé em Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere, mesmo em meio aos lobos. Lembramos que nós temos o leão de Judá para nos proteger. Não tenhamos medo de lobos, porque o leão de Judá afugenta a todos. Que Deus abençoe você, meu amado, minha amada. Foi muito bom estar com você hoje e estaremos amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço e até amanhã, em nome de Jesus.